Seja muito bem-vindo, cidadão da Galileia. Não, peraí. Aqui não é o Branding Tudo, não. Aqui é o Papo Social Media MLabs. Começamos mais um Papo Social Media MLabs. Eu tô falando isso por quê? Porque eu estou com Galileu Nogueira. Olá. Tudo bem, Galileu? Tudo jóia. Faz tempo que a gente quer bater esse papo. Galileu, que é o cara de branding e tem o podcast Branding Tudo. E sempre começa com esse bordão, né? Cidadão da Galileia. Cidadão da Galileia. É a forma como eu chamo os meus queridos seguidores que fazem parte dessa comunidade, né? Esse vilarejo. Eu sou um deles. Você é um cidadão. Já participei do Branding Tudo, foi muito bom esse papo. Mas depois a gente deixa nos comentários, quer dizer, na descrição desse vídeo aqui, o link pro nosso papo lá, né? Que foi muito legal também. Sim. E hoje, então, vou bater o papo aqui com Galileu Nogueira. Galileu, cara, você tem uma trajetória incrível de grandes marcas, mas eu quero muito mais falar do seu momento atual, né? Então, resumido aqui, cara, você tem 15 anos de mercado, né? Fazendo e atendendo grandes marcas como 99, Me Poupe, Ambev, Itaú. E hoje é fundador da Galileu Branding, né? LinkedIn Top Voice e também TEDx, né? TEDx Speaker, porque isso aí eu não tenho esse título ainda. ainda é tá muito chegando, chique, cara, é muito chique. Tem o TEDx Speaker, né? Tem o TED aí. TED, eu tô com essa língua presa. É o TED, né? É o TED. Que é o TEDx. É o TEDx. É que tem um trava-línguas do TEDx Speaker. Exatamente, né? tem um trava-língua ali. E vamos falar hoje, é claro, de branding. Então a gente vai mergulhar aqui nesse assunto de branding, mas principalmente pela ótica das mídias sociais, que é o nosso papo aqui, né? E como você sabe, nosso papo ele é mais técnico. Então a gente gosta muito de extrair, assim, valor aqui, entendendo como é que a gente faz o uso do melhor uso das suas técnicas, dos seus fundamentos, do seu framework, né? Pra galera que nos escuta, que a maioria deles são social media, agências profissionais de marketing também, excelente, né? Então, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Eu queria muito que você contasse, assim, muito rapidamente, né? Nesses últimos 15 anos, o que você viu que mudou no branding e aquilo que você viu que você não mudou, que continua valendo? Excelente pergunta para começar, viu? Obrigado pelo convite mais uma vez, Kizan. Eu tô muito feliz. Eu acho que conversar com essa comunidade de social media num lugar que é tão importante para construir marca. Basicamente, no Brasil, é o lugar para construir marca, né? A gente, às vezes, fala muito da técnica e da estratégia de branding, mas quando a gente fala da execução, o social media é um canal extremamente importante para a construção de marca, porque os brasileiros amam social media. Né? Então, assim, eu acho que se eu fosse falar dos 15 anos, então a gente já entrando aqui nessa pergunta, o que não mudou? A forma de construir marca, os conceitos que o Kotler, Keller, Byron Sharp, todo mundo que já produz 20, 30 anos, qualquer tipo de material sobre marketing, top of mind, qualquer coisa de branding, segue igual. O que aconteceu foi que ao longo dos anos você sempre vai tendo autores que vão revisando e trazendo um outro ponto de vista, um outro nome, mas os conceitos eles são basicamente os mesmos, o comportamento da gente continua igual. Na hora que a gente tem que fazer compra, a marca tem que estar disponível na sua cabeça, na hora que você chega no ponto de venda você tem que reconhecer a marca que você vai querer comprar ou pelo menos dar uma chance para conhecê-la, nada disso mudou. O que mudou ao longo desses últimos 15 anos? Os canais. Então, quando você tinha uma marca, 30 anos atrás, você tinha rádio, você tinha TV, você tinha que ter muito dinheiro para poder anunciar nesses lugares. Então, sua marca ela podia ser conhecida no seu bairro, mas se você quisesse fazer uma marca conhecida na cidade, eu tinha que juntar um dinheiro para fazer rádio, que era mais barato que a TV, mas ainda assim, o mais barato que o rádio era um panfleto. Né? Ou você tinha um anúncio de jornal que também já era caro. Então, o que eu vi nos últimos 15 anos é que a gente agora tem canais muito mais acessíveis. As marcas conseguem anunciar com R$100 patrocinando um post, elas conseguem anunciar com R$100 fazendo uma eletromídia da vida, que hoje inclusive eu trabalho junto com eles e eu não sabia disso, mas você consegue com R$100 já fazer algumas telas de elevador, por exemplo. Out of home digital. Out of home digital, e assim, que é uma coisa que também era muito caro, né? A percepção é, cara, se você tá na rua é porque você tem muito dinheiro. Então essa disponibilidade para você fazer publicidade, propaganda, comunicação e a facilidade de você construir uma marca através de rede social também. Eu entrevistei esses dias no Branding Tudo o vice-presidente da marca Água de Coco. E ele tava falando uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar. Ele falou, Galileu, a Água de Coco vai fazer 40 anos esse ano. Para eu fazer uma campanha da Água de Coco de comunicação, eu tinha que levar um modelo para um estúdio, eu tinha que fotografar, revelar as fotos. E para eu fazer uma out of home, eu tinha que fazer uma ampliação dessa imagem e colocar em vários pontos de venda. Um trabalho muito braçal. Hoje, eu posso criar uma marca criando um perfil no Instagram. Eu posso ter minha câmera do celular fazendo um ensaio com o iPhone mesmo ali, com a qualidade boa, no modo retrato, fazendo um ensaio, chama 2, 3 amigos e impulsiona um post e cria uma marca. Então é muito mais fácil você criar uma marca hoje.
você tem pouquíssimos necessidade de recursos muito grandes para criar. Com o ChatGPT você pode criar um logo, você pode Sim. pedir um manifesto de marca. Ou criar até mesmo um modelo. É isso, você pode criar um modelo, você não precisa nem fotografar. Ter o celular. Pô, exato. Então, nesses últimos 15 anos, a facilidade em você construir marca aumentou muito. Por outro lado, a concorrência também aumentou muito, já que é tão fácil criar assim. Sim. E a escassez de técnica, né, que você hoje pode criar uma marca, se você fizer um prompt, você cria. Não quer dizer que você está criando da forma certa. Porque o prompt, ele só está te devolvendo o que você escreveu. Então, se você não sabe pedir, ele não sabe também o que você quer. Ou seja, quem é burro vai continuar sendo mais burro ainda. Exato. E é mais burro porque ele vai acreditar na devolutiva, né? Então, quando a inteligência artificial te responder alguma coisa, você vai falar, bom, se ela tá dizendo é verdade. E aí, segue o baile, né? Sim, não, sem dúvida nenhuma. Eu também vejo muitas mudanças em canais, na dinâmica da forma como a gente constrói marca, mas os fundamentos continuam os mesmos. E isso vale para o marketing como um todo também, não só para a construção de marca, né? Bom, o fato objetivo é que muita gente ainda acredita que branding é estética, é o logo, é a parte visual, né? E eu queria que você citasse, só para a gente pegar nesse comecinho, só para ficar todo mundo na mesma página aqui, alinhado, né? Desse fundamento técnico do branding, né? Então, o que definiria o Galileu hoje? O que é o tal do branding, pela ótica, principalmente, de quem é um profissional de social media no dia a dia, né? Como é que aterriza isso na vida deles? Excelente. Eu sempre vou pro lado da técnica, né? O fundamento. Então, o Kotler, que é o Philip Kotler, pai do marketing, basicamente, e o Kevin Lane Keller, que também faz parte de todos esses estudos, eles definiram um conceito que, para mim, é o que mais explica branding de uma maneira muito simples. Parafraseando, eles não falaram exatamente isso, mas o que eles trouxeram como conceito é: branding é o ato de adicionar valor a um produto e serviço através do poder de uma marca. Então, o fato de adicionar valor, ou seja, você fazer a gestão de uma marca, para que quando você estampar aquele logo naquele lugar, você traga valor. E isso é uma coisa que eu dou um exemplo em aula, que é fácil, né? Você vai comprar um sabão em pó no supermercado, você entra numa gôndola lá, tem um sabão em pó do lado direito, do lado esquerdo, eles não têm logo. Eles só têm suas embalagens diferentes, mas não tem nenhum logotipo, e os preços são muito próximos. Quando você vai escolher esse sabão em pó, você vai escolher por atributos que são mais funcionais. Se você gosta do cheiro, se você gosta da embalagem, se você gosta da cor da embalagem, você tem alguma especificação técnica de alguma tecnologia que você acha mais, né, que faz sentido para você. Quando você estampa o logo do Omo e do Ariel, você vai para uma escolha emocional da história. E aí, quando você adicionou o logo da Omo, vem uma série de cargas emocionais ali, que é o sabão que minha mãe usava, ela falava que era muito bom, é um sabão que eu conheço, que eu já ouvi falar, eu vejo publicidade dele, eu já vi um influenciador falando sobre ele, e isso faz com que você tome uma decisão. E aí o preço ele vai para um outro lugar. Então, o fato de você estampar o logo da Omo e ver tudo isso é fazer branding. E quando a gente fala do território de social media, todo esse ecossistema, digamos assim, de ativos que a marca tem, podem ser construídos através de social media. É uma marca que está sempre disponível quando eu acesso as minhas redes sociais, ou seja, eu vejo o conteúdo dessa marca constantemente. É uma marca que faz um conteúdo que eu me relaciono e eu me identifico com aqueles valores. Ela traz um conteúdo que é relevante para mim, seja de dicas, seja através de tutoriais. Esses influenciadores que eu sigo falam dessa marca. Então, a rede social, no final das contas, materializa muito bem essa construção de atributo. Porque eu posso aprender sobre o Omo hoje, vendo um influenciador usar num tutorial. Ele lá, vou mostrar como é que eu lavo roupa. E ele dá uma dica lá, um hack que ele faz, sei lá, para economizar o sabão. Eu já tô começando a conhecer da marca e já tô sabendo que ela é uma marca com eficácia, que ela rende mais, no caso de um sabão em pó. E no caso emocional cara, eu tô vendo vários influenciadores usando, deve ser boa. Nossa, a marca tá sempre fazendo conteúdo legal. Tem um artista que eu conheço que faz propaganda dessa marca. Então, a rede social, ela é um grande canal para você começar a construir essa imagem de marca, para que você comece a atribuir valor. Só que aí a gente tem um desafio que vamos entrar aqui com toda certeza, que é, que valores então eu tenho que construir? Sim. Dentro de rede social. Já vou te perguntar isso, porque assim, fica muito evidente de que os posts, os conteúdos ajudam nessa percepção de valor. Então, não adianta você só fazer propaganda de si, isso não vai agregar necessariamente o valor que a gente está falando aqui. Sim, se alguém falar de você, um influenciador, a associação de marca pessoal com a sua marca ajuda muito. E atualmente, quando a gente fala do que está rolando hoje nas redes sociais, né, das marcas que mais se destacam, são as marcas que, inclusive, elas
criam narrativas, elas entram, ou melhor, elas criam até conversas, né, em torno delas mesmas, né. E eu cito aqui, por exemplo, o caso da Burger King, que teve lá a campanha do Calvo Drive-Thru, mais recentemente do Corno, né, etc e tal. E aí, brilhantemente, eles criam conversas, as pessoas passam a falar da marca e vira o assunto mais falado do momento, em tese, sem gastar muito dinheiro com mídia paga, porque as próprias pessoas se tornam porta-vozes daquela campanha, né, ou daquele assunto, né. Então, qual que é o poder hoje, né, da narrativa quando a gente fala para construção de marca? Isso tem a ver com o propósito de marca, ou isso sempre tem a ver com a big idea de uma campanha? Pensando em mídias sociais, né? Como é que a galera fala, cara, como é que eu posso então criar essa narrativa? Como é que eu posso aumentar o valor da minha marca, ou a percepção de valor da minha marca, criando conversas ou entrando em conversas existentes? Vou mandar agora um abraço muito apertado para todos os meus social medias, porque eu acho que esse é um dilema que eles sofrem muito. Que quando a gente fala de criar uma narrativa, né, o Burger King cria essas narrativas do calvo, do boleto, do Dia das Bruxas, que você chega com a vassoura e ganha um Whopper, ou coisas do tipo, Essa aí eu não tava sabendo. No Dia das Bruxas eles fizeram uma ação que se você chegasse montado numa vassoura no drive-thru, você ganharia um hambúrguer. E aí você tem uma foto de uma galera montada numa vassoura na frente de uma loja para ganhar um hambúrguer. Essas narrativas, elas só existem dessa forma porque a marca tem uma base estratégica. Então, o Burger King é uma marca divertida, é uma marca que gosta de romper padrões, é uma marca que politicamente se posiciona em alguns momentos, é uma marca que tem um tom de voz um pouco mais insurgente, é uma marca que ela questiona, ela tensiona algumas coisas. Só que essa essência foi definida primeiro para a marca. E as redes sociais espelham isso. Então, eu tenho alguns alunos que também são social media e o que eles mais sofrem é que eles não têm essa base. Então, eles começam a atender um cliente e falam, eu quero um conteúdo que viralize, que engaje, que seja compartilhável. E o social media fala, tá, mas eu vou fazer o quê? Eu vou fazer, então, o fundador da empresa fazendo uma trend. E no lugar do social media que precisa performar, ele vai falar, cara, vamos fazer o que funciona, se ele não tem uma base. Ou ele vai ser esperto, vai fazer um curso de branding, vai entender um pouco mais, e talvez ele até comece a planejar uma estratégia de marca antes de planejar uma estratégia de social. Boa. Então, o social, no final das contas, é uma profissão no Brasil que eu mando um abraço justamente porque, assim, ele tem que fazer tudo, né? Ele tem que produzir, tem que escrever, tem que editar, tem que publicar e ainda agora tem que entender branding também, porque o papel dele é espelhar o que uma marca é nas redes sociais. Então, essa narrativa, ela só se constrói quando você começa a pensar na base da marca. Então, o que eu vejo muito, né, nas construções de marca hoje que acontecem de maneira um pouco equivocada, são social medias que embarcam em trends ou embarcam em conteúdos que eles não necessariamente conversam com o posicionamento da marca, seja porque o social media nem teve acesso a esse posicionamento, nem sabe, ele começou a trabalhar e foi, ou porque não existe. Não existe. E 90% das vezes não existe. Exatamente. Não é que ele não leu o arquivo. É porque o social media está atendendo esse empreendedor que empreendeu por necessidade. É isso. Não teve planejamento de negócio. Né? É isso. E a gente sabe que esse dado é um dado que no Brasil, empreender por necessidade, segundo o Sebrae, são quase 50% dos empreendedores brasileiros. Então, o empreendedor por necessidade, ele não vai contratar uma consultoria de branding para fazer a estratégia da marca primeiro, para depois fazer uma estratégia de social. Vai contratar o social para resolver tudo. Porque precisa que o negócio comece a vender amanhã, né? Eu preciso abrir um social media, abrir uma rede social, tem que ter um social media e amanhã ele já tem que gerar 4, 5 leads para ele começar a vender para entrar dinheiro na primeira semana de operação. Então, se eu pudesse dar uma dica para os social medias, procure entender um pouco mais o fundamento de construção de marca e provoque talvez seu cliente a fazer uma entrevista com ele, inclusive, né? Com o fundador, geralmente, com esse cara que é o diretor, o presidente, para entender um pouco dessa essência, desse tom de voz, dessa cultura que a marca já tem, para que você, na hora de criar conteúdo, crie em cima disso. Então, eu dei uma vez um exemplo de Downy. Downy é um amaciante que tem um principal atributo que é a duração do seu perfume. Então, ele dura 3, 4 vezes mais o perfume dentro de um amaciante versus os concorrentes. E isso é um atributo que você consegue gerar diferenciação. Tipo, o Downy dura mais do que os outros. Legal. No Big Brother, teve uma confusão lá de um dos participantes desse ano, que ele possivelmente tinha dado indício de traição da sua esposa, que estava do lado de fora do reality, assistindo tudo isso, porque ele estava flertando com uma pessoa que estava dentro do reality. Não chegou a necessariamente ter um beijo, alguma coisa do tipo, mas o ato de conversar com essa pessoa gerou um certo, se der um pouquinho ali, vai me trair. E a Downy contratou essa esposa, que começou a ganhar visibilidade por conta da fofoca, pra fazer um publi falando que quando ele sair, ela vai lavar roupa em casa e vai usar o Downy pra, né, ter mais perfume. O que uma coisa tem a ver com a outra? Em teoria, nada.
esta influenciadora, que na realidade era só uma pessoa comum, que ganhou visibilidade na fofoca, não constrói pro atributo de duração de perfume. Ela é uma pessoa que não tem necessariamente um atributo como marca pessoal que adiciona pra isso aqui. Essa é uma esposa de um participante de um reality. Ela não é uma celebridade, não é influenciadora, não é creator, não é nada. Mas como ela tinha visibilidade, a marca foi no lugar de awareness. Tipo, vou colocar ela pra falar da minha marca e as pessoas vão saber da mensagem que eu quero dar. Só que ela perdeu uma oportunidade de poder talvez fazer isso com uma outra pessoa, uma outra influenciador, creator, que seja, que comente Big Brother, que tenha volume, que construa pro atributo de duração do seu perfume, que é o que faz gerar a diferenciação. Então assim, o social media ali embarcou numa trend, gerou 1 milhão de views? Gerou. Mas até que ponto construir alguma coisa que seja relevante, que não seja efêmera, que daqui a 2, 3 dias ninguém lembra mais do que aconteceu. Sim. Então, saber dessa base é muito importante pra você não cair nessas ciladas, tipo, legal, mas gerou 1 milhão de views, e teve 40 compartilhamentos. Legal, mas assim, no final do dia as pessoas nem lembram mais quem é a ex-esposa do reality, não sabe nem que mensagem ela disse em relação ao produto, não gerou nenhuma conexão, ela só gerou um momento de conversa que não se estende. Ela entrou no assunto em alta só pela fanfarrice de aproveitar o assunto em alta, Exato. né? Eu falo muito sobre retenção nas minhas palestras atuais e tal, por quê? Porque o tempo médio de atenção do ser humano vem diminuindo ao longo dos anos, né? Atualmente é menor do que de um peixe, gira em torno de 8,2 segundos, de um peixe de 9, só que no Instagram é de 1,7 segundos, o que é preocupante, né? Sim. E aí eu pergunto pra turma, e pergunto pra você que tá me vendo aqui, nos vendo. Você hoje já deve ter visto um Reels, um TikTok, um Shorts. Você se lembra daquilo que você viu? Putz, a maioria fala, não, nem lembro que eu vi. E você viu. E não viu um, viu 2, 3, 4, 5. E provavelmente um deles foi esse da mulher falando da Downy. Sim. E aí o ponto é, as pessoas estão muito mais preocupadas com a atenção do que com a retenção. E aí eu até brinco, né? Todo mundo aqui já ouviu falar daquela frase, né? Estamos na era da atenção. Gente, eu me preocupo muito com essa frase atualmente, porque assim, já foi. Devemos estar na era da retenção. Retenção da própria atenção em si, né? Não ser uma atenção passageira. Atenção para ser mais memorável do que descartável, que as pessoas estão vendo e estão descartando 10 minutos depois. Então, como é que você está construindo, né, o valor? Como é que você está sendo lembrado depois? De fato, isso está criando o valor de marca? E o melhor, como a gente fala de era de retenção, é reter seguidores, reter usuários, reter clientes. As pessoas só estão preocupadas com o próximo viral, com alcançar mais pessoas que nem estão entrando, não tá te seguindo. Não... Ou se seguir é pior ainda, né, inclusive, e não vai comprar nada. Ou seja, você não tá retendo aquilo no ciclo de vida de um cliente, né? Sim. Então a galera tá muito mais preocupada com a atenção do que com a retenção. Só uma mensagem para você que tá nos escutando, social media. Tá? Mas eu vou polemizar aqui, Kizo. Vai. Vocês que estão em casa aí, se preparem. Eu entendo que tá todo mundo preocupado com essa coisa da atenção, e eu concordo 100% com você em relação à retenção. Nos princípios também, quando a gente fala de fundamento, é mais importante que eu retenha a mensagem da marca do que necessariamente eu tenha um view. Eu olhei e teve 1 milhão de views. Tá, legal. Mas quantas pessoas passaram dos 8 segundos do vídeo? Dos 3 segundos. Dos 3, mas primeiros. Vamos passar dos 3, que eu acho que é a métrica que a meta nos dá, enfim. Mas vamos falar uma pessoa que passou dos 15 segundos, dos 8 segundos. A gente quase não tem essa métrica como uma métrica de sucesso do seu trabalho dentro de uma empresa. Então, a maioria das vezes, né, e se criou uma cultura ao longo dos últimos 10 anos em rede social, que é número de views, comentários, compartilhamentos. Então, quando você vai falar de retenção, para uma empresa, ela não importa tanto, porque você fez um vídeo de 1 milhão de views e o último que você fez teve só 20 mil, então você não foi bem como profissional. Então, o sistema, né, dentro de uma empresa acaba fazendo com que você opere para criar o próximo vídeo de 1 milhão de views. Você está sendo mensurado por views e não por retenção. Exato. E quando você vai levar essa métrica de retenção, por exemplo, acompanhada de uma métrica de visualização, fala, tá, mas eu tive uma retenção de 80%, mas só teve 1000 visualizações. Alguém vai achar ruim. Alguém vai achar ruim. E esse alguém provavelmente é o empreendedor. E quando a gente começa a olhar o 1000, e acho que você já falou isso muitas vezes brilhantemente bem, que é 1000 pessoas são 1000 pessoas. Não são 200, 300, 100. São 1000 pessoas. 1000. Coloca 1000 pessoas aqui, aquela historinha que a gente já sabe. Se ela reteve a sua mensagem até 10, 15, 20 segundos do seu vídeo ou 80% do vídeo que você publicou, eu tenho uma galera extremamente qualificada que vai ter intenção de compra, que de fato vai conseguir lembrar da sua mensagem, que está se construindo marca com ela. Só que o social media hoje está numa seara difícil, porque enquanto ele está sendo medido por views ou shares,
o número de comentários, a retenção vai ficando cada vez mais ali. E aí, é quase como se você nem apresentasse o relatório de retenção. O vídeo bateu 1 milhão, o Kiesel foi lá, criou outro vídeo, bateu 1,5 milhão. Cara, ele tá indo muito bem. Cada vez mais os vídeos dele têm mais visualização. Mas, de novo, essa visualização ali, ela é falsa se você não acompanha as outras métricas. Então, eu tenho 1 milhão de views, mas as pessoas ficarem 15 segundos, quando a minha principal mensagem tá no segundo 32... Sim. Eu não fiz nada no final do dia. Mas, do ponto de vista de bônus, salário, aumento, eu fiz muita coisa. Então é uma coisa nossa de educar o cliente também. É isso aí, eu concordo com você. O problema tá na percepção do que é sucesso pelos próprios empreendedores e muitas vezes os decisores que estão lá nas grandes corporações, né? E criou-se nessa cultura de que viralizar é sinônimo de sucesso, né? Sim. E isso é um problema que a gente está enfrentando, porque isso muitas vezes não gera conversão. Então você fica feliz, mas na hora que você vai ver, não teve vendas. Não vendeu nada. E aí no final da história toda, para um social media, uma agência, até mesmo para quem é um profissional que está dentro de um time, ele vai ser promovido se teve mais resultados tangíveis no caixa do negócio, não é? Então no final de um ciclo ali, na renovação, meu amigo, se você não deu dinheiro pro negócio, certamente seu futuro não vai ser tão certo assim, né? e por isso que tem muita troca, né? De social media, agência, etc e tal, porque, você conseguiu viralizar, o cliente ficou feliz por 15 minutos, mas aí no final do contrato, cara, mas quanto que dinheiro de fato a gente conseguiu mais? Exato. Dificilmente pouco, né? E principalmente se desligar a mídia paga, né? Ui! Né? Bora entrar nisso. Uma citação do Galileu Nogueira é isso aqui. E se você desligar sua mídia paga, você continua vendendo? Comente. Essa frase foi dita no RD Summit, né? Inclusive, na RD Summit de 2023, numa palestra que eu fiz lá. Que eu acho que pra mim é o grande pulo do gato sobre construção de marca, né? A gente teve 3 empresas que já fizeram o desligar da mídia, né? Que foi Uber, Procter & Gamble e Airbnb. Em que ela pegou esse dinheiro, ela reduziu drasticamente a mídia paga e redirecionou esse dinheiro para iniciativas de relações públicas, de ação com influencers, de uma outra maneira, não só necessariamente exibindo banner ou anúncios patrocinados. Essas marcas fizeram isso 10 anos depois que elas existiram. Então, obviamente que houve uma construção de marca gigante ao longo do tempo, através de mídia paga, inclusive. Sim. Awareness, consideração, lembrança de marca, para ela se dar ao luxo de falar, agora eu vou desligar. Só que ela só pode desligar ou diminuir 90% do orçamento, como o Uber fez, por exemplo, que não viu queda em número de installs, ou número de novos usuários, ou número de retenção de pessoas usando o aplicativo, quando você tem uma marca muito sólida que está disponível na cabeça das pessoas, que já virou uma preferência, que já virou consideração, que tem uma intenção de uso o tempo inteiro muito alta. Então, hoje, os clientes eles estão muito dependentes de mídia paga. Porque eles estão num pensamento de curto prazo, que é, eu preciso fazer mídia paga para o meu e-commerce vender 1 milhão esse mês, para eu pagar o meu fluxo de caixa. E vamos embora. Só que eu fico refém de redes. Então, a Meta anunciou que vai reajustar 12,15% nos anúncios do ano que vem. E se você ainda fizer pela Apple, você ainda deixa mais 30% para a Apple. No botão turbinar ali. Exatamente. Então, assim, a Meta mudou a regra do jogo e você vai pagar mais caro, quer queira ou quer não. Se você não tem uma estratégia de marca bem construída para você falar, tá bom, eu vou reduzir também o equivalente a 12, esse aumento eu ficar elas por elas, né? Eu não tenho marca, então. O que eu tenho é uma promoção, uma ativação de vendas constante na cabeça das pessoas, que vai pegando um público no gatilho de talvez uma compra por impulso, talvez de uma compra por necessidade, mas no momento que ela vê o seu anúncio. Então você cria uma geração de consumidores que, basicamente, se ele não te vê, ele não lembra de você. E isso para marca, isso para branding é horrível. Porque o grande princípio de marcas saudáveis e longevas e duradouras e rentáveis é que o consumidor lembre de você sem necessariamente ele ficar vendo um anúncio a cada 2 stories que você pular. Que é o conceito do top of mind. Exatamente, que é um conceito que foi um pouco banalizado bem no passado e que eu acredito que vai ganhar força nos próximos anos. Que é o conceito que foi recriado pelo Byron Sharp no How Brands Grow, no livro dele, que hoje ele chama de disponibilidade mental, que é na hora que eu for comprar determinada categoria, eu preciso lembrar dessa marca. Só que essa lembrança, ela é construída antes de você chegar na hora da compra. Então eu tenho que ir fazendo um relacionamento com as pessoas durante muito tempo, para que a gente, na hora que for comprar, se falar, cara, tem essa marca aqui, eu já ouvi falar, eu lembro dela, eu vi um conteúdo ontem, eu vi um influenciador usando, mas ela tá constantemente disponível. Só que eu tô me relacionando, eu não tô só
compre, clica aqui, cadastre-se, baixe o e-book. Eu tô o tempo inteiro me relacionando em vários pontos de contato, para que no momento que eu estiver pronto, eu possa comprar. E aí eu acrescento essa coisa da mídia paga, que é um conceito também que a gente vê em alguns estudos de LinkedIn, de B2B principalmente, mas você pode fazer um paralelo, que basicamente 5% das pessoas estão prontas para fazer uma compra no exato momento que ela vê o seu anúncio. Os outros 95% estão passando por diversas jornadas. Ele está começando a conhecer você agora, ele conheceu você agora, mas não tem dinheiro para comprar agora, ele conheceu você agora, mas ele no final das contas não pode fazer seu curso esse mês, na data que você colocou. Ele foi promovido, ele agora precisa fazer o curso, mas isso ele não estava prevendo que ia ser promovido esse mês. Então, as pessoas, eu sempre falo isso, as pessoas têm mais o que fazer. Elas não estão prestando atenção nos seus anúncios, mas elas estão construindo uma relação. E aí, a partir do momento que eu chego no ato da compra, eu preciso lembrar. Eu preciso ser lembrado no contexto de uso. A questão que para o empreendedor que está ouvindo a gente aqui, ou social media que trabalha com empresas geralmente pequenas, talvez esse cara não tenha fluxo de caixa para aguentar essa relação ficar acontecendo até a compra acontecer. Por isso que é tão importante, mas claro, brand e performance. Sim. Porque eu vou pegar esse 5% que viu e falou, cara, eu vou comprar agora, mas eu estou preparando uma galera que vai comprar daqui a 2, 3, 4, 5, 6 meses. Na minha comunidade de cidadãos, eu tenho alunos no BDP, né, que é o meu curso presencial, que me acompanham há 2 anos, que compraram só esse ano. Sim. Porque tem que ter uma conjunção dos astros, né? Ele tem que lembrar de mim, na hora que ele pensar em se qualificar. Ele precisa ter dinheiro. E disponibilidade. Disponibilidade para estar na imersão naquela data, naqueles horários. Precisa que o chefe dele libere, porque ele não tem férias necessariamente. O curso acontece numa sexta, então é um expediente. A pessoa precisa ter uma motivação para isso, então ela precisa, eu quero ser promovido, eu acho que estou estagnado na minha carreira, eu talvez quero mudar para a área de branding. Eu trabalho hoje em eventos, mas eu quero agora ser alguém de branding. Então tem que juntar tudo isso, e na hora que ela pensar em tudo isso, ela falar, tem um curso do Galileu, e ela lembrar primeiro de mim do que Ana Couto, ou do que qualquer outra pessoa. Só que eu preciso sustentar essa lembrança de marca durante anos, que é a história da construção de conteúdo, dela estar escutando seus podcasts, você ter frequência e consistência e não desistir nesse meio do caminho, porque é uma construção. Fazendo uma análise simplificada, né? O uso de mídia paga, ele acaba aproveitando o que a gente chama de frutas baixas, né? Então você já tem pessoas maduras suficiente para falar, eu quero comprar e tá aqui, tô agora. Veio. Lembrei, né? Tá aqui disponível. Só que se você não constrói, se você não planta novas árvores, né? Você só vai consumindo dessa árvore, aí você pegou as frutas baixas. Aí chega um momento que você tem que pegar as frutas médias, porque você já pegou todas as frutas baixas. Aí o custo de aquisição fica mais caro, com mídia paga, né? Essa dependência só de mídia paga, né? Porque seu orgânico é ruim, você não tem consistência, frequência, não constrói valor com nenhum tipo de conteúdo, nada. Você não tem outra ação além de mídia paga. Aí chega um momento que você fala, tá, a média, mas ainda assim tá valendo a pena. Aí acaba a média, você vai lá pro topo, já não dá mais. Aí o custo de aquisição é mais alto e tal. O que acontece nesse momento? Você não construiu uma nova árvore, porque você nunca plantou, então você não fez o branding. Aí você vai tentar ir na árvore do vizinho, do concorrente. Aí começa a briga de foice, porque o vizinho tá lá. Ele não vai deixar você entrar assim, pega a minha fruta aqui, né? Aí começa a briga por preço, aí começa essas promoções malucas. E isso vai o quê? O que acontece com a marca quando você faz muita promoção? Tirando assim, né? Porque hoje a gente pode pensar em posicionamento por diferenciação ou por custo-benefício. Pegando uma marca que não é por custo-benefício e que acaba acontecendo dessa briga por preço, o que acontece com a marca, na sua opinião? Quando ela vai nessa atmosfera, né, de o tempo tendo desconto, promoção, semanas com desconto, semanas não, preço cheio, você vai educando o consumidor a, por exemplo, comprar só quando você tem um preço baixo. Ou quando você tem um desconto. Eu vivi isso numa marca brasileira, curiosamente falando de skincare. Eu nunca tinha ouvido falar dessa marca. Um amigo me falou, eu uso essa marca, eu acho muito legal. Tem uma pegada mais orgânica, vegetariana, vegana, tal, natural. E aí veio uma Black Friday. E tava com 50% off. Aí eu falei, cara, excelente momento para experimentar. Eu já uso determinadas marcas, eu vou experimentar essa porque tá pela metade do preço. Se eu não gostar, eu paguei a metade. Então, o gatilho da Black Friday, que tá ouvindo aqui a gente, é o gatilho de fazer as pessoas experimentarem, é você desovar um estoque que você tem, enfim. Trazer um público novo. Público novo que vai testar você. E aí eu fui lá, comprei R$400 de produto. Daria 800, comprei por 400. Achei uma ótima negociação. Usei os produtos, achei muito legal. Nessa hora que acabou um dos produtos, eu fui repor e eu entrei no site e não tinha promoção nenhuma. Falei, putz, vou ter que comprar no preço que era antes da Black Friday. Triste, mas eu gostei do produto, vambora. Eu comprei o produto. No dia seguinte, veio a
Cyber Monday, Sim. que tava com 50% off de novo. E aí eu falei, putz, pior que não tenho o que fazer, não vou devolver, já comprei, enfim. Paciência, caí nesse, né? Sim. Só que, conforme eu comecei a seguir a marca em rede social, eu percebi uma frequência de descontos. Então, ela a cada 15 dias fazia a Cyber alguma coisa. A semana do consumidor, o dia do skincare. Ela inventou um calendário de promoção. Ou seja, ela tá dependente de promoção. Exato. Né? Ela educou errado. E aí o que aconteceu? Quando os meus produtos acabam, eu espero, porque eu sei que daqui a 5, 4 dias vai estar com 50. Eu compro, como consumidor me dou muito bem. Como empreendedor do lado de lá, eu me dou muito mal. Porque eu viciei um consumidor a comprar sempre quando tem desconto e ele espera, principalmente porque o ciclo de promoção é a cada 15 dias. É um período que você espera. Tá tudo bem esperar mais 15 dias. Uma semaninha ali pra você chegar no... Tudo bem, você não vai morrer. É diferente de lojas como Zara, que faz uma sale em julho e uma em dezembro. Então você vai ter que esperar 6 meses para a próxima remarcação. Mas uma marca que faz isso a cada 15, eu espero tranquilamente. E aí eu tô esperando tranquilamente, a margem vai ser cortada pela metade, porque a empresa tá dando 50%, e ela sempre dava 50% ou 60%. Nunca eram descontos de 10% ou 15%, eram sempre muito agressivos. E eu tô fazendo uma marca que ela é muito queridinha pelo custo-benefício do produto, que legal, eu paguei R$100 nessa vitamina C e ela é boa. Mas no momento em que ela parar de fazer desconto, eu vou falar, cara, eu volto pro meu produto que eu já conheço, ou eu vou conhecer uma próxima marca que me dê um custo-benefício. Então, o consumidor é safado. Ele pensa no que é melhor pra ele e tá certíssimo. A gente pensa no que é melhor pro meu bolso, pra minha disponibilidade financeira. Então, se eu tenho uma marca que me dá uma vitamina C com 50% de desconto, eu vou comprar essa. E ela é boa, vou comprar essa. Essa marca não me dá mais 50%, me dá 20%, eu vou procurar a próxima que me dê 30% pelo menos. E aí eu tô nessa seara. Mas a percepção de valor em relação à marca. Porque você falou assim, cara, uma marca que eu gostei e comprei, então assim... Para todos os efeitos, você entende que é uma boa marca, que tem bom produto, a qualidade é boa. Mas se ela só faz promoção, isso prejudica a percepção de valor de marca ou não? Ela até pode não prejudicar, porque quando você tem... Essa marca, ela tem, vai para fora do Brasil também. Ela é brasileira, mas vem de fora. Ela tem uma embalagem bonita, ela tem um produto que realmente funciona, ela tem uma loja bonita, uma arquitetura bonita. Mas a minha percepção de valor é que, como eu comprei com 50% de desconto, não vale o que custa quando ela volta a ser R$400. Então sua percepção é, cara... Ela vale até aqui. Tá só meio que inflacionado esse negócio. Tá meio inflacionado. Só que o grande problema foi que ela criou essa percepção em mim. Porque se ela tivesse vendido desde sempre a R$300 a vitamina C, é a marca da vitamina C que custa 300, ponto. Quando eu te dou uma marca, essa mesma marca, por 150, o meu cérebro agora não consegue mais aceitar. Sim. Numa questão de... É um viés cognitivo, inclusive, né? Que eu acho que, se eu não me engano, é o senso de justiça. Que é... Não faz sentido eu pagar o dobro. Que vale o dobro. Você não acha mais que vale o dobro. Você foi educado que vale a metade. Exato. E não existe atributos de marca suficientes pra tirar essa percepção da sua cabeça. Porque o dinheiro, no final do dia, pesa mais, né, e tal. E isso... Especialmente pro Brasil. A gente tá falando de um país extremamente... economicamente, a gente tem 80% da população vivendo com 2 salários mínimos. Então, assim, qualquer R$100 a mais, qualquer R$50 a mais é motivo de você trocar de marca, facilmente. Sim. Então, por isso que é tão arriscado, e a estratégia de branding precisa acontecer, desde sempre, né? Então, você empreendedor que está ouvindo aqui, minha marca nasceu agora, eu não tenho dinheiro. Mas comece a ter essa consciência de que se você já começa dando desconto, já começa fazendo promoção, já começa fazendo compra e ganhe, eu tô criando uma percepção de valor que a marca vale até aqui. Se você um dia precisar voltar para o preço cheio por uma questão de margem, de caixa da sua empresa, dificilmente você vai conseguir fazer essa volta. E você vai gastar mais dinheiro para justificar o seu crescimento de preço. Então, se a vitamina C tinha uma tecnologia que ela vale 150, ela tem que valer 300, agora ela tem que ter uma tecnologia ainda mais revolucionária para que eu fale, nossa, isso aqui é 3 vezes mais potente do que quando ela era 150. Só que para eu desenvolver essa tecnologia, talvez eu gaste 4, 5, 6 vezes. Você tem que agregar mais. Muito mais coisas para tentar justificar o aumento do preço de novo, Exato. Diminuindo sua margem da mesma forma, né? Você virou uma espiral. E aí depois eu fui descobrir, fazendo um fechamento desse assunto, é que essa marca em específico, ela tinha problemas de caixa. De fluxo de caixa. Então, por que ela fazia promoções quinzenais? Porque o fluxo de caixa dela tinha que pagar fornecedor, funcionário. Descasado. Então, era descasado. Então, toda vez que ela fazia essa promoção, era para gerar dinheiro rápido. Então, eu preciso gerar essa semana R$1 milhão em faturamento, porque eu tenho 1 milhão para sair amanhã. Então, é por isso que ela tá fazendo a cada 15 dias. Então, ela não é sustentável financeiramente. Ela vai ficar dependente até um investidor botar uma grana
normalizar esse fluxo de caixa de um jeito, ajeitar a parte, né, operacional da empresa, mas aí eu vou ter que começar a criar valor de novo. Então, a história do espiral negativo, porque se ela tivesse feito estrategicamente o uso de promoção só para aquisição de novos clientes potencial, mantendo a clientela, né, num lifetime value maior, gastando ticket médios cada vez maiores, ela não ia ter esse problema. Exato. Ela só tem esse problema porque ela justamente educou. Ela criou esse problema. Ela criou o próprio problema. Ela criou esse problema. Eu, por exemplo, nunca fiz Black Friday com os meus produtos. Nunca fiz tipo desde a Apple. A Apple não faz promoção. Ela até faz uma coisa do Apple para educação lá, né? Se você for um estudante, você compra um iPad e ganha um AirPods, por exemplo. Quem mas faz assim, a promoção é o Fast Shop, usando o iPhone, mas a Apple mesmo... Não faz. Ela, no máximo, vai facilitar o pagamento. No Brasil, ela dá 10% de desconto se você comprar à vista. Mas, assim, do ponto de vista de promoção, ou tipo, Black Friday na Apple não existe. Não existe. Ela não vai fazer iPhones mais baratos na Black Friday. Mas isso é uma decisão que é difícil de ser tomada. Então, eu lembro que quando eu comecei na Hotmart, todo mundo falava, e a semana da Black Friday vai fazer o quê? Eu falei, gente, não vai fazer nada. Porque eu tô o tempo inteiro construindo uma percepção de valor muito alta dos produtos. Então eu não quero que as pessoas achem que o produto não vale o que custa. Então se eu cobro R$1.000 num curso, eu não posso vender a 500, porque eu já criei uma percepção para as pessoas de que, cara, então ele tá ganhando muito dinheiro em cima de mim. Se ele deu 50% de desconto e ele ainda está lucrando, é porque esse produto não vale o que custa. Então eu não quero criar essa percepção porque ele realmente vale R$1.000. Sim. Eu gastei em produção, gastei em direção, fotografia, estúdio, então eu não vou vender por menos. Só que se eu sou uma empresa iniciante que eu preciso gerar caixa, é muito tentador falar, cara, eu preciso gerar dinheiro agora, eu não posso esperar. E a Black Friday é um bom momento para fazer as pessoas me conhecerem. E aí, como branding, eu sempre aconselho fazer uma outra coisa, que é combine então seus produtos. Tipo, você vai vender o seu curso por 1.000 e você dá uma masterclass gratuita. Você continua com 1.000 e você dá o e-book do seu livro para você baixar em PDF, mas não tira dinheiro. Você não tá cobrando menos, você tá criando um combo cobrando até mais, mas você tá agregando um valor que ela não teria se não fosse na Black Friday, né? E aí, Galileu, a gente tá falando aqui de marcas em tese médias, pequenas, etc, né? E é possível a gente mensurar o valor de uma marca sendo um negócio médio, pequeno, ou isso é só para grandes negócios? Boa. Aqui é uma pergunta muito boa, eu vou quebrar em duas, né? Primeiro, é possível mensurar uma marca e o valor dela. Né? Isso já foi escrito 30 anos atrás. O David Acker criou a fórmula do Brand Equity, que é o capital da marca, e quanto isso se valeria em dinheiro. A gente tem os rankings hoje que são publicados, as marcas mais valiosas do Brasil, do mundo, que são multinacionais, empresas muito grandes. O ponto é, eu consigo medir o meu esforço em branding. Então hoje, se eu sou uma empresa pequena, eu consigo medir através de pesquisa quantitativa, através de instituto de pesquisa e tal, o quanto eu sou conhecido por aquela população. Então, quantos % das pessoas ouviram falar no papo de social media na comunidade de marketing do Brasil? Então, suponhamos que tem 50 mil profissionais de marketing no Brasil. Quantos % da população de marketing já ouviu o papo social media? Conhece, já indicou para um amigo. Você consegue mensurar isso. Só que para eu conseguir fazer uma mensuração, eu preciso ter comunicação. As pessoas só conseguem responder uma pesquisa de marcas que elas ouviram falar. E esse é o principal dilema que eu encontro com seguidores, com os alunos, etc. Eles querem medir branding, e aí eu falo, mas quanto a sua empresa investe em comunicação, em publicidade ou em mídia paga? Ah, não, a gente faz R$5.000 por mês. Num cenário que você é um banco, R$5.000 por mês é nada. Tipo, ninguém vai ouvir falar de você, ninguém vai lembrar de você. E o pouco que vier vai refletir na sua pesquisa de mensuração 0,04 de lembrança, que pra você não muda nada saber disso. Então, hoje, o que eu geralmente costumo falar na consultoria, lá na Galileu Branding, é, se você é uma marca pequena, preocupe-se mais em conhecer o seu consumidor atual e entender o que ele pensa sobre você, pensa sobre os seus concorrentes, pensa sobre o seu produto, e melhore isso através de métricas que são simples, como NPS. Você consegue entender o quanto ele recomendaria a sua marca. Sim. E por que ele não recomendaria, ou porque ele deu uma nota baixa ou uma nota mais alta. Você consegue olhar, por exemplo, o tráfego no site, novos versus recorrentes, aumento de tráfego direto. Aumento de busca no Google. Aumento de busca no Google. Se você aumentou a busca no Google 2024 versus 2025, você cresceu em awareness, no mínimo. Se a pessoa pesquisou para um termo branded, né, que a gente... Consultoria Galileu. Ela tá buscando por mim. Consultorias de branding no Brasil, ela não tá buscando por mim. É o unbranded que a gente chama. Então, mas dentro do meu Analytics eu consigo ver. Eu consigo falar, cara, as buscas por consultoria junto com o meu nome cresceram 30% do ano passado para cá. Eu cresci. E eu não precisei fazer uma pesquisa quantitativa com instituto super grande.
Mas eu consigo pelo menos entender. Eu costumo dizer até que número de seguidor também é uma métrica de awareness. Por mais que ela não signifique em social media o sinônimo de compra, conversão, mas eu tenho alguém que entrou no perfil e clicou em seguir. Então, se eu tinha 2 mil seguidores esse ano e no ano que vem eu vou ter 5 mil, são 3 mil novas pessoas que... Desde que não seja comprado, desde que não seja, né? Vamos falar o óbvio, né? A gente fala assim, é um indicador de reputação desde que seja conquistado de Exatamente. fato. Então, eu consigo mensurar o crescimento de uma marca assim. Numa marca pequena, fazer uma pesquisa quantitativa, né, com instituto de pesquisa, você vai gastar aí pelo menos uns 180, 200 mil reais, e que você não invista em comunicação, não faça influência, não faça mídia paga, não vai rádio, não vai TV, não faz nada de comunicação, faz o básico ali, ou pouco, você vai ter resultados um pouco ineficientes em relação a saber mais sobre você mesmo. Sim. Mas, uma das coisas que eu gosto muito, que a gente recomenda eu preciso entender a fotografia do mercado. Então, dentro do jogo que eu jogo, pode ser que a minha marca tenha 0,04 de awareness, tá tudo bem. Mas quanto é que tem o concorrente A, B e C? Olhar o tabuleiro, né? Olhar os players. Exato. E ver como é que tá sendo o jogo. Por que eles são reconhecidos por qual atributo? Uma é conveniência, outra é praticidade, outra é custo-benefício. Como é que eu vou me posicionar num campo que o meu principal concorrente tem uma associação super alta a custo-benefício? Será que eu quero brigar em custo-benefício também? Será que não tem uma fruta baixa aqui que ninguém tá olhando, né? Eu vou ser a marca então que cria... vou para um lado mais nostálgico, mais afetivo, porque tá todo mundo funcional falando preencher um gap ali que ninguém preencheu ainda. Exato. Mais fácil estrategicamente se destacar, né? Exato. Então você consegue fazer, inclusive, essas pesquisas com sua própria base. A questão, e aí social medias não me matem e profissionais que estão ouvindo a gente, você elaborar um questionário de pesquisa e no Google Forms e mandar, a gente não pode considerar uma pesquisa nos termos de pesquisa. Com uma metodologia aceitável, sem viés. Porque o viés ele vai vir na maneira como eu escrevo a pergunta. Então, né, quão bom você acha o papo de social media? Eu já tenho um bom na frente e a minha escala 0 a 10, ela nunca considera que ele é ruim. Porque ela pergunta quanto que você acha que é bom. E isso é uma coisa que as pessoas podem escrever normalmente ali, né? Eu tô fazendo um questionário e é essa pergunta que eu vou fazer, né? Eu vi uma pesquisa NPS, até tirei uma foto que no hospital tinha assim: ajude-nos a melhorar os nossos serviços, dê 9 ou 10 pra que a gente... Tá falando sério? Eu tenho uma foto disso. Então assim, qual o sentido, né? E aí as formas como os próprios funcionários, como eles são medidos pelo NPS deles, eu já recebi assim: você pode preencher o NPS da gente? Se você me der 9 ou 10, ficarei muito feliz. Tipo, eu já tenho um viés aqui envolvido. É a história do Google Meu Negócio, do restaurante, falar assim: olha, se você fizer uma avaliação aqui, eu te dou 5% de desconto na sua conta. Aí você vai falar mal do restaurante na cara da pessoa. Exato. Então, você tem vieses. A ordem das perguntas é um viés. Quando eu quero saber o top of mind, eu não posso ter estimulado essa pessoa com marca nenhuma antes dessa pergunta. O remetente do link da pesquisa não pode ser sua própria empresa. @mlabs. Exato. O Kiso, @mlabs, mandou um formulário para eu responder. Puta pressão. Fala, cara, vou responder. O Kiso vai saber que eu respondi. Exatamente. Por mais que seja anônima a pesquisa, é tipo assim, cara, e se o Kiso mandou só para 5 pessoas? A maneira como eu escrevo, ele vai saber que sou eu, né? Então você tem uma série de coisas. Então, não dá pra gente fazer um formulário e chamar de pesquisa. O que eu gosto de acalmar as pessoas dá pra você fazer um formulário de Google com algumas perguntas para você saber um pouco mais sobre a sua audiência, saber um pouco mais sobre o seu consumidor, saber um pouco mais o que ele pensa sobre o seu produto, etc. E você usar isso como uma grande qualitativa para você ter algum dado, pelo menos. Porque é melhor para mim algum dado na mão do que nenhum dado. Certo. Então hoje eu prefiro saber que você gosta do laranja porque o laranja te deixa feliz quando você vê, do que eu nem saber o que você sente quando você olha pra cor. Então pelo menos eu já sei disso. Agora eu não posso chamar isso de uma pesquisa, eu não posso vender internamente numa empresa falando vamos por esse caminho porque todo mundo tá dizendo que o laranja desperta felicidade. Todo mundo não, é uma amostra dentro dos meus próprios seguidores que já me conhecem. Não é o mercado, não é o que os concorrentes, né, as pessoas que não me seguem pensam. Então eu tenho um certo cuidado em falar disso, mas dá pra mensurar. Até com menções, né, Galileu? A gente conversou disso no papo que a gente bateu lá no Branding Tudo, né?
Tipo, você falou de seguidores crescendo, né? O número de buscas no Google crescendo. E a gente também pode e deve mensurar a quantidade de menções. Exato. Menções da marca. Só que isso some, então você tem que planilhar, turma. Não adianta você tentar pegar retroativamente que não vai acontecer. Sim. Então, todos os meses você tem que ter, assim, quantas menções houveram no nosso perfil nas mídias sociais, né? O arroba lá marcado no Stories, ou mencionar a gente no Reels, né? Um TikTok. Isso tem que crescer. Esse é um bom sinal, né? É um bom sinal de awareness também, que você está sendo mais visto e, consequentemente, mais pessoas estão te conhecendo. Então, eu gosto de olhar para essas métricas também. Acho que o número de menções é uma boa. Quando a gente olha para as métricas comuns de compartilhamento, like, share, etc., eu gosto de olhar por post, né? Então, aquele post tem o objetivo de falar com a minha audiência. Então, não é compartilhamento no final. Que é a galera que já me segue. Não, eu preciso falar e eu quero furar uma bolha. Eu vou falar de um assunto, eu vou falar do Red Bull Zero. Foi um vídeo que eu fiz agora, a comunicação do Red Bull Zero, que eu achei uma bagunça. Esse foi um vídeo pra sair da minha bolha. Tipo, a galera da minha bolha compartilhar com alguém que, putz, você não tinha... Você viu isso aqui da Red Bull? Nem tava sabendo. E aí a pessoa manda pra alguém. Mas eu olho pra essas métricas com esse olhar de, ela tá me ajudando a atrair novos seguidores. Não, essa aqui tá reforçando o vínculo com a minha comunidade. Essa aqui, eu tô só informando o que eu preciso informar. Ela não teve tanto engajamento, mas como marca eu preciso dizer. Acho que a gente, né, já conversou também sobre... eu, por exemplo, tenho uma causa de marca pessoal que é protagonismo LGBT. Né? Então, no Dia Internacional da Luta contra a Homofobia, eu vou falar sobre esse assunto porque para minha marca faz sentido. Mas é um post que naturalmente não engaja. Porque eu tenho uma base que às vezes ela não tem esse protagonismo como causa para ela. Então, às vezes ela não se identifica. Eu tenho uma base que às vezes é conservadora, ela é cristã e ela não se identifica, mas ela tá ali por outro motivo. Ela tá ali para acompanhar branding, quer ver técnica, quer aprender mais, quer ouvir o episódio do podcast. Se aquele post não é feito, primeiro, eu não tô construindo meu território para que as pessoas saibam o que eu defendo, né, como causa de marca. De certa maneira, esse post me posiciona para um filtro. Então, não me identifico com isso, eu não gosto dessa causa, então não vou seguir esse seguidor. E as pessoas que se identificam são mais qualificadas, que é, putz, eu gosto desse cara por causa dessa defesa aqui que ele faz. Mas se eu olho pra métrica, em teoria eu deixaria de fazer esse post. Que é tipo, cara, toda vez que eu faço, engaja pouco, tem pouco compartilhamento. Então eu encaro, e até olhando para um lado de influência, quando você está olhando para uma agência que vai me contratar como influenciador, ela precisa saber qual causa eu defendo, tá mais claro, se eu falo de carro, se eu falo de branding, se eu gosto de balada, a agência precisa saber. Então se eu tô olhando sempre para o que dá engajamento, dá visualização, eu também não tô construindo posicionamento. Não, e no final do dia também você quer mais clientes que se identifiquem com os seus valores, com o seu propósito, né? Então isso ajuda a filtrar os clientes que você quer, né? Sim. Ou seja, se posicionar ajuda a filtrar o seu próprio para o bem público, ou para o mal. E aqui a gente é sempre olhando tecnicamente. E aí eu quero citar aqui o framework da intencionalidade. Tem a ver com isso? Tem a ver com isso? Muito a ver. Fala um pouco mais, porque intencionalidade, a gente fala, é isso, né? Tipo, intencionalmente estou fazendo isso porque isso vai ajudar a construir minha marca, vai agregar o valor que eu quero, o atributo que eu quero, vai ajudar a filtrar os clientes que eu quero, ou o público que eu quero atrair, e expelir nos outros que eu não quero. Exato. A intencionalidade é um conceito que, basicamente, a gente trabalha que é, quando eu tenho a clareza de quem eu sou como marca, tudo que eu vou fazer daqui pra frente precisa construir para esses atributos. Então, dando um exemplo claro, se eu quero ser percebido como sábio, como um expert, eu preciso construir iniciativas, patrocínios, collabs, qualquer coisa que me posicionem como expert. Então, se eu vou fazer um publi de uma balada, de uma bebida alcoólica, sei lá, esse publi vai construir atributos de diversão, de vida pessoal, né, de que eu tenho um balanço de trabalho, mas não me constrói como expert. Então pode parecer muito legal fazer um publi da Johnnie Walker, vai ser muito legal, mas isso não me ajuda a posicionar como expert. Mas se eu tiver dentro do meu plano estratégico de branding a necessidade de criar um atributo de que eu sou uma pessoa que tem uma vida equilibrada entre trabalho e diversão, faça sentido. Só que eu preciso ter a clareza disso para intencionalmente escolher uma publi assim, né, se eu vou fazer ou não. Se eu, no final das contas, quero me posicionar como alguém que gosta de carro, eu sou uma pessoa que gosta de carro, gosto bastante de ler sobre o assunto, e eu tenho uma ideia que lá na frente eu queria fazer público com BYD ou com qualquer outra marca. Se eu não faço posts mostrando que eu dirijo, mostrando que eu tenho um carro, mostrando que eu tô na oficina, mostrando que eu leio sobre o assunto, nunca vai ter essa associação. Eu nunca vou ter essa associação. Então a intencionalidade, ela faz com que você olhe para o seu planejamento e você consiga cortar coisas que não acrescentam para sua ideia, para sua estratégia. Então,
Isso faz com que quando você vai tomar uma decisão, você ter essa base estratégica seja muito mais fácil de você ser intencional. Então, eu hoje consigo fazer essa iniciativa porque constrói para mim, essa iniciativa não constrói, embora pareça ser muito boa. Então, um exemplo clássico que eu acho que eu adotei, quando eu comecei a decidir que eu queria conversar com empresas de médio e grande porte, eu falei, bom, legal, quero conversar com esses decisores. O meu conteúdo, como é que ele vai ser? Será que são 5 dicas para criar uma marca na rede social? Não é. Eu não posso mais fazer 4 truques. O decisor, que é um gerente sênior ou um diretor de marketing, ele não está preocupado com isso. Só deixa para os analistas, para os estagiários, para quem for. Então eu preciso intencionalmente parar de fazer esse conteúdo e entender o que é que esse público quer e pensa para que eu crie conteúdo para este público. Intencionalmente eu tenho que fazer esse movimento. O movimento que eu fiz, naturalmente, foi, por exemplo, diminuir palestras em lugares que eu tô vendo só com microempreendedores ou com startups, por exemplo. Eu não quero estar próximo. Mas vai ser muito legal um contrato com 20 palestras, eu vou rodar o Brasil. Financeiramente vai ser muito bom. Para a construção do que eu quero, não. Porque vai acrescentar muito pouco. Então eu tô indo palestrar no evento que fala com microempreendedor. Mas a minha estratégia é falar com grandes, médias e grandes. Como é que eu faço? Isso é ser coerente com a sua estratégia e visão, né? De longo prazo até, né? Exato, só que as pessoas se preocupam muito com o curto prazo, com o caixa, que a gente estava falando há pouco, e acaba cometendo vários erros que destroem o valor da marca. Né? Exato. Ou não só destrói, mas às vezes, Kiso, te deixa desposicionado. Você confunde a cabeça das pessoas. Exato, que é do tipo, cara, o Kiso, no final ele quer vender MLabs pra quem? Porque uma hora ele tá num jantar com o CEO do BTG Pactual, palestrando num evento de executivo, outra hora ele tá na feira do empreendedor. O que ele quer vender? A MLabs fala com quem? Será que é pra mim? Será que funciona na minha empresa? Só que pra você, às vezes, e aí falando de marca pessoal principalmente, né, não no caso, o seu caso, mas você se deslumbrou. Você falou, cara, eu vou estar com o BTG Pactual, vou fazer um stories com o presidente, eu vou ter um vídeo jantando com eles, isso vai ser bom pra mim, vão construir riqueza, não sei o que lá. Mas, cara, no final a MLabs fala com médias e pequenas empresas. E postar com o BTG Pactual foi péssimo, porque te colocou no lugar que as pessoas acham que não é pra elas. E a pergunta que vem é, você presta consultoria, e aí começa a ir para um outro caminho que a gente não tem nem isso para vender. Exato. Então o conceito da intencionalidade, ele passa por isso. E eu aprendi esse conceito num livro chamado Essencialismo, que não tem nada a ver com branding, não tem nada a ver com marketing, nada. É sobre a sua própria vida, de você tomar decisões que construam para o seu próprio propósito, né, como pessoa. Então, determinadas amizades, ou determinados eventos, ou determinadas coisas, ou trabalhos, constroem para o que eu realmente quero deixar como propósito, que fazem sentido para minha própria vida. E o recorte da sua vida pessoal que você faz nos stories, né? Exato. Porque assim, às vezes você tem lá um profissional liberal, aí o social media atende lá o médico. Aí o médico ouviu falar que ele tem que postar o carro que tem, a mansão, a viagem que faz pra Dubai, sei lá, pra poder conquistar mais clientes, né? Já tem um problema aí, né? Se pra ser autoridade você tem que mostrar o que você tem e não o que você sabe, já tá errado. Mas o fato é, esse recorte pessoal, ele pode acontecer desde que isso ajude no posicionamento. Exatamente. E a intencionalidade, ela vem justamente quando você identifica isso. Você fala, bom, eu tô aqui viajando. Eu viajei, por exemplo, pro South by Southwest. Me ajuda 100% a me posicionar como expert. Eu tô num evento de mercado. Cannes. Me ajuda a me posicionar como expert. Mas assim, eu fui pro show do RBD. Cara, isso me ajuda a trazer o quê? Me ajuda a trazer um pouco de vida pessoal. Que por trás desse cara que só trabalha, tem alguém ali que é legal, que é gente como a gente, que tá vivendo o seu dia a dia. Legal, eu vou postar 1 ou 2 stories sobre isso. Mas não vai virar um Reels, vai virar um feed, um carrossel. Não vou colocar energia nisso. Mas pra mim, a estratégia faz sentido a humanização. Eu quero que as pessoas vejam que eu não sou só essa pessoa que trabalha o dia inteiro. Mas isso eu decidi. Tem gente que vai decidir, cara, eu não quero mostrar nada da minha vida pessoal. Eu tenho um ortopedista que eu vou, que ele tem muito dinheiro, ele tem a sua X6, seu carrão, seu Rolex, mas você não vê nada disso. E ele só posta cirurgia, atendimento ao cliente, dicas, coisas pra você identificar determinadas traumas no seu joelho, etc. E acabou. Ele tá aumentando o valor de consulta ou de procedimento em função daquilo que ele sabe, não daquilo que ele tem, ou seja, autoridade de fato. Exato, e aí ele me contou a última vez que eu fui lá, ele falou, cara, meu social media quer que eu poste o meu relógio. Então, é esse que é o ponto. Por quê? Pra virar high ticket, não sei, é aquela história, né? A consulta dele já é R$1.500 hoje, assim, ele não precisa de colocar um relógio pra nada. O máximo que ele pode fazer, que eu até brinquei com ele, eu falei, cara, mas mostra uns hobbies seus.
Você gosta de surfar, você gosta de esquiar, o que você mostra essas coisas? Porque é legal que as pessoas vejam que você tem uma rotina normal, como uma pessoa normal, quando você quer se relacionar nesse atributo também. Tem gente que não quer ser gente como a gente. O meu arquétipo é do governante, do sábio. Eu quero ser distante, mas eu quero que ninguém chegue perto. Aí sim vai fazer sentido você pular de paraquedas, você ir nadar em Dubai, na piscina de onda. Aí você tá criando uma distância propositalmente. Então a intencionalidade, ela sempre vai olhar para a sua base e as suas ações precisam construir para aquilo. E o que não faz sentido para sua estratégia, você deveria dizer não. Temos um recorte aqui que é, se eu preciso do dinheiro, talvez essa intencionalidade aqui vai se perder. Porque eu preciso de caixa, eu preciso pagar fornecedor, o que seja. Eu dei um exemplo uma vez sobre a Avan. Eu fui convidado para palestrar na Avan. Legal, eu posso ir lá palestrar, levar o meu conhecimento técnico em branding, por exemplo. Mas eu tenho uma causa pessoal que ela é conflitante com a Avan ali. Eu não acredito muito em algumas coisas. Eu quero estar associado a isso? Não. Ah, mas eles vão pagar muito bem. É tipo bet. É isso. O Acho cara que vem com um eu falei de caminhão de Avan. dinheiro. Cara, eu vou falar de bet então. Eu vou falar de Avan porque ela vem com um caminhão de dinheiro, aí você fala, putz, mas é bet, cara. Então, olha o eu recebi 2 propostas de consultoria para atender 2 bets. E o começo da conversa é, eu tenho 1 milhão para conseguir fazer uma estratégia de branding. Eu não tenho um contrato de 1 milhão caindo na minha mesa, assim. E são pessoas que eu conheço de mercado, trabalharam comigo, gostam do meu trabalho e me ligaram por isso. E na hora eu falei, caramba, que loucura. Sim, um contrato de 1 milhão mudaria a minha vida como empresa. Chegar um contrato no começo do ano de 1 milhão, assim, já em fevereiro, março, seria excelente pra mim. Só que é excelente olhando para o curtíssimo prazo. O dano reputacional que eu vou ter, por ser alguém que fala sempre sobre causas, sempre sobre propósito, sempre sobre diversidade e inclusão, não sei o quê, eu tô indo muito contrário ao que eu acredito. Aí tem gente que vai olhar e falar, é só não postar. É só não fazer stories que você tá indo fazendo reunião na Bet. Mas as pessoas vão saber. Né? Não é sobre não ir, né? Não postar. É sobre você próprio, como empresa. Mas você sabe. Eu sei. Ah, mas seria bom tal. E aí é onde a gente vê essa dicotomia no Brasil, que é a pessoa fazendo tigrinho lá e tá todo mundo aceitando tudo bem, e a pessoa compra, sei lá, uma bolsa de 500 mil reais, tá tudo certo e vambora. Na mentalidade ali as pessoas passam pano mesmo. Tá tudo bem, eu faço tigrinho, ninguém liga, todo mundo continua me seguindo, eu bato 4 milhões de views no Stories. Então assim, segue o baile, eu tô ganhando dinheiro. Eu tô ganhando dinheiro. Como empresa, eu não aconselho nunca a fazer isso. Então, eu lembro, meu comercial falou, cara, mas é um contrato de 1 milhão, vai ser muito bom. Eu falei, gente, mas eu levei anos pra chegar numa reputação de diversidade, inclusão, propósito, né? Que é muito contrário ao que eu acredito. Então, assim, não tem condição de eu conseguir fazer. Eu não vou conseguir sugerir um bom posicionamento, porque o desafio de uma bet que me contrate é fazer as pessoas jogarem mais. Exatamente. E por mais que o discurso tente convencer do contrário, não, porque... responsabilidade. Gente, você vai ajudar a educar as pessoas a... Não vai. Não gastar dinheiro à toa. Não vai. Então, bet é uma coisa bem polêmica. A gente tá vendo, é um mercado que tem muito dinheiro e ele é um mercado que é comprado pelo dinheiro. Então você consegue chegar aqui, eu quero fazer um patrocínio para social media, vamos dar um up nesse estúdio aqui, eu consigo te dar 5 milhões pra você falar da Bet durante todos os episódios. Se você for uma pessoa que não tem o background de fato, pensando em tudo isso que a gente tá conversando, você vai falar, cara, 5 milhões na minha mão, eu faço, me queimo aqui durante um ano, foda-se, assim eu ganhei esse meu dinheiro e vamos pra frente. O dinheiro tá no meu caixa, tá aqui direto pra mim, o que as pessoas vão achar depois, beleza. Como a gente tá pensando no futuro, na longevidade, de construir um negócio. Eu quero construir um negócio que possa ser comprado por uma grande holding de comunicação. Eu jamais posso ter esse deslize na trajetória. Eu levei muito tempo pra chegar até aqui, pra chegar agora e olhar pro dinheiro. Se eu hoje não faço uma bet, mas amanhã eu sou comprado por 30, 40 milhões pra um grupo de comunicação, foi muito mais do que a Bet me ofereceu pra fazer um mês de conteúdo. Então não faz muito sentido. Isso tem muito a ver com a história mesmo de construção de marca, né? São as decisões que você toma pra construir a marca a longo prazo. Não dizendo que branding é coisa de longo prazo. Na verdade, muito pelo contrário, né? Desde que você esteja fazendo, a todo momento vai ser de curto prazo também, né? Sim. Porque você tá colhendo os frutos do branding que você começou em algum momento lá atrás. O fato é, tem que começar. Exato. E tudo é branding. Tudo é branding, né? Então o Galileu já fala, por isso que o nome é Branding Tudo, porque tudo ajuda a construir marca, mas desde que você faça com intencionalidade, desde que você já tenha desde o D0 qual é o posicionamento que você quer ter, qual é a personalidade da marca, quais são os atributos que você quer ter, porque se você não tem isso
do zero, e você já falou isso, você começa a dar tiro pra tudo quanto é lado. Você topa fazer essas coisas. Você topa fazer essas coisas e vai criando dissonância cognitiva na cabeça das pessoas, Ela né? mesmo. E aí eu quero entrar nesse ponto, que é um ponto talvez polêmico, mas é um ponto muito interessante, que é, e nesse momento em que a gente vive um momento super fantástico, na minha opinião, do GC. O GC sempre foi tendência e cada vez se consolida mais, né? Não vou nem falar que é tendência, porque não é mais, mas o fato é, a gente está vivendo um momento que o GC é muito importante, caiu a ficha para muita gente, para outros ainda não, e a gente começa a ter marcas grandes, e aí como a Coca-Cola, dando até permissão para que qualquer pessoa use a marca do jeito que ela quiser, desde que ela poste nas mídias sociais, porque a marca é tipo, a Coca-Cola pra você é isso, né? Então você tem as vendinhas lá do interior ou da favela e tal, que foi lá e pichou o muro com Coca-Cola do jeito que ele quis e tal, e a marca abraçou que é isso, né? Não tem agora o guideline da marca. E aí eu pergunto pra você, né? Como é que fica essa construção de marca no momento que você tem essa estratégia mais de comunidade, você dá liberdade para a comunidade se expressar através da sua marca da maneira como eles quiserem? Esse é um ponto bem interessante, Kizo, porque durante muitos anos o jurídico das marcas atuava para tirar essas marcas desses lugares, né? Estão falando da minha marca de um jeito que eu não quero que elas falem. Põe lá uma intimação para derrubar esse conteúdo. A pessoa distorceu o logo, vou processar ela por uso indevido do logo, sei lá. A gente está numa atmosfera agora, a rede social mudou completamente a maneira como a gente consome produto, né? E conteúdo, mas produto principalmente. E a gente vê todas as pesquisas de confiança, que as pessoas confiam mais nos seus amigos, nos seus pares, no influenciador que ela gosta, enfim. E as marcas já entenderam isso. O GC, eu tenho uma opinião bem polêmica também, porque eu acho que o GC ele tá se confundindo com algumas coisas. Eu lembro de ter estudado o GC em 2012, quando eu estava na faculdade, né, no MBA. Que o grande trunfo do GC, com a chegada das redes sociais, é um conteúdo gerado por um usuário, do qual eu confio. É um amigo, é um parente, Hoje a gente tem uma construção de conteúdo de UGC profissional. Que é, eu pago, o GC Creator, eu pago para uma pessoa criar um conteúdo que parece um conteúdo de alguém conhecido, amigo, íntimo, próximo, mas ele é pago. Então pode ser que aquela pessoa não tenha usado o produto, ela realmente não acha legal, ela criou uma estética, ela criou um discurso, uma narrativa que parece mas não é. Inclusive piorou, tá? Porque agora algumas plataformas, o TikTok inclusive lançou, né? Que você pode criar com inteligência artificial o que parece ser um GC e a pessoa nem é uma pessoa de verdade. Nossa, que medo. É uma pessoa realista feita por IA. Não, que medo, não. Chega, chega. Assim, o GC... Ele faz parte de uma estratégia de convencimento, né? Se você olha para uma estratégia de marca, que ela sai do formato de, fiz um vídeo de 10 segundos, um de 7 segundos, peguei o filme que vai para televisão, picotei, joguei no YouTube. O GC, ele constrói uma forma de vários pontos de contato, de você falar, cara, eu já vi uma publicidade, eu já vi um influenciador falando, eu já vi, e já vi o GC também. Isso me ajudou a construir uma certa confiança na marca. Hoje, as marcas, no final das contas, têm um território bem difícil de chamar a atenção e principalmente de ter essa retenção. Então, elas estão tentando usar um formato que parece uma pessoa de verdade falando, eu vou até o final ver essa mensagem de marca. Com a chegada do TikTok Shop, ainda mais, que é do tipo, cara, no final do dia, o criador de conteúdo do GC também está ganhando comissão para conseguir vender aquele produto. Então, quanto mais convincente parecer que aquele conteúdo foi criado realmente para o usuário do produto, mais ele vai vender. E eles se especializaram. Então, assim, eu já vi vários conteúdos de UGC que você fala, caramba, a pessoa, ela é quase um creator, não UGC. Profissional, mas ela tem ângulo, take, luz, pra parecer meio caseiro, mas assim, tá muito bem feito pra ser caseiro, né, no final das contas. Então, eu tenho um certo receio das marcas que liberam, assim, do tipo, façam o que quiser, etc. Porque a marca sempre esteve na mão dos consumidores, isso é um fato. Mas a maneira que você endossa, tipo, Coca-Cola chegar e falar, vou pegar 50 UGCs e botar a mídia paga em cima deles, ela não vai pegar o UGC com a marca distorcida, ela não vai pegar o UGC que fale coisas negativas sobre, ela vai pegar aquilo que interessa pra ela também. Então, assim, eu acho que o UGC, ele é uma boa estratégia, mas eu faria uma estratégia com os consumidores reais de fato. Eu pagaria para as pessoas que usam o produto para elas falarem sobre mim. Então, aqui no Brasil, a gente tem a Salve, que é uma marca de skincare, que ela tem uma comunidade que ela co-cria produtos. Eu posso chegar nesse fórum e falar, galera, a gente está fazendo uma campanha, a gente tem R$1 milhão em verba, a gente vai selecionar 100 pessoas que estão aqui dentro dessa comunidade.
eu quero que vocês falem dos produtos que vocês já usam, já testam, já compram, já fazem, e a gente vai remunerar vocês. E aí eu, como marca, impulsiono esses conteúdos, eu coloco no Out of Home, eu levo para uma palestra do meu executivo, aí eu amplifico uma estratégia do UGC que já existe. Só que criar essa comunidade, esse fórum, que os usuários estão ali contribuindo ativamente, não é fácil para nenhuma marca. Pouquíssimas marcas têm um lugar, como por exemplo o programa de Waze. O Waze tem uma comunidade gigantesca de editores de mapa, que assim, é um negócio surreal. Eu participei durante um tempo como beta. São as pessoas que editam os mapas por livre e espontânea vontade. Elas simplesmente ficam melhorando e trazendo updates para o produto. E o Waze criou um programa de editores de mapa. Então eles se encontram globalmente uma vez por ano. Existem brindes, existem coisas que chegam, descontos para você, existe acesso às features. Mas nem toda marca se estrutura para fazer esse UGC acontecer de maneira natural. Uma vez, né, eu fiz uma campanha, na época minha de agência, fiz uma campanha para aquela marca de cloro HTH, sabe, que tem o balde de HTH. E eu vejo muito, hoje em dia, muita gente fazendo promoção, concurso online, inclusive sem registro nenhum, né? E aí assim, marca aí um amigo nos comentários e traga aqui, você vai concorrer a um Pix, né, de alguma coisa. Sim. Então você acaba criando um problema, porque muita gente que só entra no perfil porque só quer ganhar o prêmio, aí não ganha o prêmio, deixa de seguir o perfil, é um desastre. Mas nesse caso em especial, né, a gente fez uma campanha para ter o UGC, então criando um movimento de marca que tudo combina com piscina. Então faça uma foto, um vídeo mostrando como que a vida combina com piscina, e aí marca a gente, coloca a nossa hashtag. Você não precisa nem colocar a marca ali. Sim, não precisa ter o balde do cloro. É mais sobre a criatividade, né? E a sua expressão sobre que vida combina com piscina. E é um concurso voltado para quem já é cliente, né? O que é o que você colocou, é o UGC de verdade, é quem é consumidor. Eu não estou contratando alguém, né, para falar e parecer um UGC. E a gente tem então uma proliferação de conteúdos nas redes sociais, falando da marca de uma maneira muito mais criativa, né, mais gostosa, do que ser um vendedor afiliado, comissionado ou um GC Creator, né? Eu queria trazer um case aqui, que eu lembrei rapidamente. Quando fui em Cannes agora esse ano, foi a primeira vez que eu fui acompanhar um festival de publicidade, eu nunca tinha ido. E teve um case que me chamou muita atenção, e é engraçado como o mercado não reverberou esse case aqui no Brasil. Assim, poucas pessoas falaram sobre, que é o case da Vaselina. Teve um case que foi muito premiado na categoria de social lá em Cannes, que chama Vaseline Verified. O time da Vaselina começou a entender que as pessoas usavam a Vaselina, o produto, de diversas formas. Então, fotógrafo usava para limpar a lente da câmera. Pessoas usavam para tornar o perfume mais duradouro. Então, você aplica a Vaselina no pescoço e borrifa o perfume em cima. Fulaninho usa para limpar metal e ele passa lá na corrente e deixa mais limpo. Eles perceberam que existia isso e ficaram de olho. Só que a questão é que esses hacks usando vaselina viraram uma coisa surreal. Então alguns criadores começaram a comer vaselina. Começaram a fazer receitas com, sei lá, qualquer coisa que não era para ser usada. Sim. E aí a agência que atende eles teve uma ideia que era fazer o Vaseline Verified. Então ela pegou todos os conteúdos criados para o usuário, selecionou 10, 15 conteúdos e falou assim, deixa eu ver se de fato esse hack de limpar uma lente de uma câmera com vaselina funciona. Ela criou uma série de conteúdos, pegando experts em laboratório, testando cada hack. Então ela pegou o cara da fotografia lá e fez um hack, pegou uma estética de laboratório, testando, com todo aquele visual, e falou, cara, Vaseline Verify, esse de fato limpa a lente da sua câmera. Ela fez uma placa com o Vaseline Verified, com o selinho e o tipo do produto, e enviou para o criador de conteúdo. Falando, você foi verificado, o seu hack, ele realmente funciona para nós. E aí a marca foi lá e impulsionou esses conteúdos, enfim, deu vazão a esse conteúdo. O que ela fez? Ela fez uma estratégia UGC, no final das contas. Ela pegou pessoas que já faziam hacks, ela verificou aqueles hacks potencializou, e isso virou um programa de conteúdo. Então, eles ficam fazendo o Vaseline Verified como um quadro. Então, todo momento que tem um novo hack, eles vão lá e falam, deixa eu testar. Eu gero conteúdo para a marca, branded, testo. O criador de conteúdo fica muito feliz porque ele recebeu a atenção da marca, ele recebeu o patrocínio do post, ele recebeu dinheiro, talvez. E aí, agora, isso vira um conteúdo. Então, é um UGC, 100% UGC. Eu peguei um conteúdo que já existe, potencializei ele como branded, depois premiei o criador e a gente vai fazendo isso como um quadro em rede social. Isso pra mim é o melhor uso, por exemplo. Esse case foi super premiado em Cannes, é super legal. Depois eu te mando o link, a gente pode colocar aqui na descrição. Legal, tem o case disponível no YouTube pra gente assistir. Muito bom. Galileu, chegamos no momento que eu quero fazer algumas afirmações
que é o momento dos fatos ou mitos, né? E aí você me responde se é fato ou se é mito. E a ideia é essa aí, bate bola, tá? Tá bom. Primeira afirmação é: a marca que compete primariamente por preço, sem um trabalho de conexão emocional, é facilmente substituível. Verdade. É fato. 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 Então tá explicado, a gente já falou um pouquinho disso aqui, né? Sim. Outra afirmação, hein? Para construir autoridade e brand no digital, o número de seguidores é o fator mais importante. Esse aqui Mito. tá muito fácil. Mito. Esse tá muito fácil. Basicamente é quase que um resumo do que a gente bateu o papo aqui. Sim. Essa aqui é tipo assim, só pra você ver se prestou atenção mesmo no nosso papo. Terceira fato ou mito, hein? Uma empresa que nunca enfrentou uma crise de imagem não precisa de pesquisa de mercado. Mito também. Mito, né? Explica um pouquinho isso aqui, porque isso aqui precisa explicar um Esse pouquinho. a gente não falou sobre, né? Eu costumo dizer que quando você tem uma crise de mercado, de imagem, é aí que o branding ganha importância, né? Que aí todo mundo fala, não, tem que proteger a reputação da marca. Ninguém nunca falou da marca o ano inteiro. Exato. O executivo não ligava, o presidente não ligava. Mas aí teve uma crise. Não, agora a gente tem que proteger, tem que fazer tudo para proteger. A pesquisa de mercado, ela pode antecipar, inclusive, uma possível crise. Então, você consegue ver, dentro de um tracking de marca, né, que é essa pesquisa mensal, por exemplo, ou trimestral, como é que estão os seus atributos, as suas associações. Será que as pessoas estão enxergando qualidade no seu produto? Será que está caindo o atributo de qualidade percebida? Será que chegou um concorrente que teve uma oferta de produto muito superior à sua em termos de qualidade, você começou a perder percepção de qualidade? Você consegue ver isso e mitigar esse risco logo. Então você pode ajustar o produto se você quiser, você pode começar a ter comunicações mais intencionais para reforçar a qualidade do produto. Porque às vezes você tá lá falando de um sorteio, de uma promoção, você fala, cara, a galera tá achando que o meu produto é inferior ao do concorrente. Deixa eu fazer essa mudança. Quando eu trabalhei na 99, a gente fez uma pesquisa de mercado que os consumidores achavam que a 99 tinha o mesmo preço ou maior do que o Uber. Isso era uma percepção. Tipo, as pessoas achavam. E o preço maior que o principal líder é um sinônimo de não consideração. Tipo, se eu acho que o Uber, que é o meu líder, tem um preço e a 99, que é um concorrente, é mais caro que ele, eu vou pro líder. Sim. Eu vou porque eu já me sinto seguro, confio. Só que quando a gente sabe disso, a gente vai lá e desenvolve uma campanha chamada 99, recalcula e economiza de 99. E eu começo a falar que eu sou 10 a 15% mais barato que o Uber em todas as corridas. Então, isso não foi uma crise, mas isso se tornaria uma crise de negócio a partir do momento que você fala, cara, se os consumidores acham que eu tenho uma qualidade inferior e o preço é igual ou maior, eu preciso fazer isso agora acontecer, porque lá na frente vai reverter em corridas, em negócio, faturamento. Então, a pesquisa ela vai te ajudar a prever situações. Agora, você tem que saber ler. Isso não estava escrito, olha, se você não fizer uma campanha de preço-qualidade, você vai dar ruim. Não, eu preciso entender a movimentação. Isso é o brand tracking que você comentou, né? Sim. Social listening também Social ajuda, listening, né? você consegue ver também facilmente. Fato ou mito? Brand é um investimento que só traz resultados visíveis em longo prazo. Mito. Né? A gente falou muito sobre isso no episódio, mas o longo prazo ele vai dar sustentação à marca. Ela vai ser uma marca que dura. Mas o curto prazo você vai combinar com ações de marketing para construir marca e vender. Então você consegue pegar uma mensagem de marketing que você precisa vender naquele momento, mas você construir para sua marca. O que a gente tem hoje é isso, né? Você vai fazendo ação de promoção, mas não está construindo nada. Eu consigo fazer uma ação de promoção e construir minha marca ao mesmo tempo. É o que a gente começou a falar aqui da HTH, por exemplo. Né? Exato. Não deixa de ser uma promoção, mas é uma promoção focada só em construção de valor com os próprios consumidores e obter o GC, o que vai ajudar na construção. Para vender no curto prazo, por exemplo. Último fato ou mito, para um creator, hein? Usar intencionalmente cor forte como um laranja, né? Que você utiliza. Agora tem um iPhone. Pô, fizeram o iPhone para ele. iPhone para mim aqui, ó. Vocês que estão vendo aí. Então, para um creator, usar intencionalmente uma cor forte, como por exemplo, laranja, de forma consistente em todas as aparições materiais, é uma estratégia eficaz de diferenciação? Ela é uma estratégia eficaz de diferenciação quando ela está acompanhada com outras coisas. Não é só usar a cor. Exato, porque a gente falou aqui no começo do episódio sobre disponibilidade mental. Acho que não estava gravando na hora que você falou, quando eu vi que a Apple lançou o iPhone laranja, eu lembrei de você. Exatamente. Então, essa lembrança é maravilhosa, porque significa que você associou a cor a mim. E você lembrar no meio de 8 bilhões de pessoas, de uma determinada pessoa por causa de uma cor, é muito boa. Isso fez com que você lembrasse de mim pela consistência. Então, eu tô aqui com o celular, tô com o relógio, tô com a camiseta, eu tô, assim, em eventos, meus materiais, meu Instagram, enfim, tá ali. Só que você lembrou de mim, não quer dizer que você me contratou.
né? Então, assim, a cor fez com que você lembrasse, mas eu preciso construir uma série de outras coisas. Autoridade, profissionalismo, percepção de qualidade, histórico, carreira. Eu preciso construir uma série de coisas para que você não só lembre, mas você considere e consuma. Então, assim, o uso da distintividade é um conceito que a Jenny Romaniuk criou, junto com o Byron Sharp, inclusive, que é, quanto mais eu tenho um asset, né, um ativo de marca distintivo que me diferencie dos outros, melhor. Então, se você olha pro laranja e lembra de mim, não lembra da Guta, ótimo, você olhou para essa cor e lembrou de mim, show. Só que para que você consiga fazer com que, cara, mas se ele for chamar pro podcast, ele vai chamar Galileu ou a Guta? Ele vai chamar os dois. No final das contas, o Kiz vai chamar os dois. Mas ele vai chamar agora nesse exato momento que lembrou na cabeça dele. Porque ele tem um tema, ele quer falar sobre determinado tema de branding, que aconteceu um case essa semana, ele quer que comente. Essa pessoa veio primeiro, tá mais fácil, tá mais disponível. Então, o uso da cor é um dos, mas você pode ter som, que é, né, o Tudum do Netflix. Você pode ter um slogan como Just Do It, que virou de fato esse asset que você escreve, vê lá, Just Do It, você já sabe que marca a gente tá falando. Tem personagens, Lu do Magalu. Você olha pra ela, você não lembra de Americanas, você não lembra de Submarino, você lembra de Magalu. Só que são assets que vão ser construídos com consistência, frequência e repetição. Então, assim, é exaustivo ficar usando laranja para sempre. Já falei algumas vezes, me cansa, às vezes eu falo, cara, de novo, preciso usar essa roupa. Mas facilita também, né? Cara, facilita. Precisa decidir muito. É o guarda-roupa da Mônica, né? Eu tenho camiseta, jaqueta, boné, eu tenho várias coisas. Mas isso é muito bom. Então, eu vou para evento de laranja, muita gente fala, cara, eu sabia que você tava lá porque eu vi uma pessoa de laranja andando. Pois é. Né? Então ela lembrou de mim. E eu recebo muito de seguidor, passei nessa loja, olha isso aqui. Lembrou de você. Então, assim, que eu seja lembrado. E pra falar de laranja, o MLabs também, laranja. Tem laranja. Temos laranja na comunicação do MLabs. Galileu, agradeço demais aqui, todo o conhecimento compartilhado, você sempre é show demais, dá muita aula e sabe muito do que fala, né, e do que faz. Deixa aqui pra turma, onde que a galera encontra você? @Galileu Nogueira no Instagram. E Branding Tudo Podcast no YouTube e no Spotify. É isso aí, que tá no top, inclusive, do Spotify, né? Top do Spotify. Muito orgulho, muito trabalho. 3 aninhos de podcast já, muitas evoluções. Essa semana eu recebi um comentário de um seguidor que ele me acompanhava desde que o podcast era pobrinho. Pobrinho. Era pobrinho. Aí pra você ver percepção, né? Aí agora que tem um estúdio. O estúdio, Globo o cara News. Fala, aí fala, agora. Não, esse podcast subiu de nível, né? Venceu na vida. Venceu na vida. A empresa dele tá dando certo, porque tem dinheiro pra sair do pobrinho, né? Daquele estúdio que era mais simples pra um estúdio desse. Tem dinheiro. Turma, isso é branding tudo. Muito obrigado, Galileu, mais uma vez. Obrigado pra você que ficou até aqui. Turma, coloca aí os seus comentários sobre que marca que você admira hoje, que você fala, cara, tá fazendo um bom trabalho de branding. É o que a gente quer saber, né, Galileu? Galileu também vai analisar aqui com a gente e até o próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau.